seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, aquela linda salva de palmas. Meus irmãos, hoje é dia de comunhão e para você que está em casa, você pode agora preparar. O que eu tenho que preparar? O vinho e o pão para você comer daqui a pouquinho, que nós vamos participar juntos. Eu aqui, você aí, não importa se você está na África, na Europa, na Ásia, nas Américas, está em qualquer ilha, de qualquer lugar desse mundo. O que importa é que se você se une a Deus, nós estamos juntos ali. É outra coisa que Deus quer fazer por nós e fará em nome de Jesus. Eu estou com 2 ensinamentos essa semana que eu quero terminar, não nesse culto, no outro, mas estou quase. E de uma grandeza tremenda, esses ensinamentos. O primeiro dele está em João capítulo 8. Eu comecei aqui no versículo 31, dando uma pincelada, que eu já dei essa mensagem muitas vezes. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, os judeus que acreditavam, nem todo mundo acreditava. Mas ele já estava sendo dos melhores já. Não, eu estou crendo em Jesus, tá bom. Até o diabo crê em Jesus, mas não adianta nada. Ele não tem condição de se arrepender, não tem, porque ele ultrapassou o limite e está condenado para sempre o sofrimento. Você tem que crer em Jesus e colocar a palavra dele em ação, senão você não vai ser abençoado. Eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso enganar você. Não, você está chegando perto, talvez não esteja, talvez você está marcando passo no mesmo lugar, já está um buraco, até que um dia você não sai daquele buraco mais, espiritualmente falando. Você tem que a cada dia que vir à igreja orar, Deus, domingo eu vou à igreja, quarta-feira, sexta-feira, não sei o dia, mas domingo é o dia que todo cristão tem que vir à casa de Deus. O que não vier está em pecado, porque é o dia que nós guardamos para glorificar a Jesus que ressuscitou no domingo, por isso que nós guardamos. Antigamente era o sábado, mas Jesus já deu mostra que ia mudar. Os discípulos no sábado estavam colhendo trigo e comendo as espigas ali, e os fariseus disseram, mas você não está vendo que está comendo? Aí Jesus teve que responder na palavra para eles. E por que não é o sábado mais hoje? É um dia, sábado é o sabate do judeu, porque Deus fez o mundo em 6 dias, no sábado descansou, ele começou a trabalhar no domingo. E ele ressuscitou no domingo para começar a trabalhar de novo. Então esse dia que para nós é o mais importante, é que nós passamos a guardar, porque Paulo disse, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. A pessoa não vê essa vantagem. E ao mesmo tempo que falou que ele ressuscitou, lá em Efésios 2,6 diz que Deus nos ressuscitou em Cristo, no 5, e nos fez assentar no Senhor Jesus nos lugares espirituais. Nós estamos agora sentados nesse lugar. Nós ressuscitamos com Cristo. É o versículo 5 e 6 que faz conexão. Fomos vivificados e fomos ressuscitados juntamente com Jesus. Agora, nossa posição espiritual é esta. Nós já estamos assentados, quer dizer, já estamos empossados. Entendemos a palavra e precisamos de uma bênção, vamos orar para determinar em nome de Jesus. Aí depois eu continuei falando aqui do versículo 33. E mais à frente tem uma revelação que eu já dei. Quem veio já nessa reunião já sabe disso. Diz assim, responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Olha que ousadia na cara do Senhor. E Jesus ficou olhando para eles. Nunca servimos a ninguém. Estava mentindo. Abraão
serviu a Deus, e eles foram para o Egito depois que o neto de Abraão, Jacó, estava velho, e o José do Egito, filho de Jacó, o bisneto de Abraão, foi vendido como escravo e foi para a cadeia, por causa da mulher do senhor dele, que queria ter um caso com ele. Ele não quis, não, eu sou de Deus, fora disso. Aí ela disse que ele tentou abusar dela, puseram ele na cadeia. Ele passou 2 anos ali, mas sério, o faraó teve um sonho desesperado. O que é isso? Um sonho daquele que realmente era um aviso de Deus. Aí falaram assim, olha, o senhor deve chamar o rapaz que está lá na cadeia, porque ele tem condição de interpretar o sonho. Ele veio e disse tudo para o faraó, como é que ele sonhou, qual o significado, e o faraó disse, agora você vai ficar ao meu lado direito, primeiro-ministro. Ele era o rei, aqui está o primeiro-ministro. E ele, durante 7 anos, que era da vaca gorda, ele fez plantar trigo em tudo quanto é lugar, depois colheu, vendeu para as diversas nações, porque estavam morrendo, e o faraó ficou tão feliz com ele, e ele continuou lá. Mas um dia ele morreu. Antes dele morrer, chamar o seu pai e traz a sua família para cá. Levou todo mundo, eram 71 almas, mas depois de tantos anos, já eram mais de 3 milhões de judeus lá. E eu estava como escravo, disseram, nós nunca fomos escravos, ninguém foram. As pessoas falam sem pensar e às vezes se acredita nelas, mas Deus não falou sem pensar. Diz a Bíblia que toda a palavra de Deus é provada, nela você pode crer e é ela que vai julgar você no último dia. Aí disseram assim, como dizes, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, preste atenção, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que é isso, missionário? Muitos de vocês ainda não são filhos de Deus, não nasceram de novo, da água e do Espírito, como Jesus disse em João capítulo 3, do versículo 3 até o 6. Todo esse capítulo é importante. Se você não nasceu de novo, mas você está na igreja, você canta os hinos, você ora, eu sou servo de Deus. Mas se Jesus vier hoje, você não vai subir com ele. Por quê? Só o filho que fica para sempre. Não basta ser servo só não. Eu sou dizimista, sou ofertante, eu patrocino a obra, tá bom. Deus está prosperando você, mas levar você para o céu é outra coisa, sua natureza não foi mudada. Se não vos converterdes, Jesus disse, todos igualmente perecereis. Esse encontro com Jesus você precisa ter para a sua vida mudar, para você realmente ser uma pessoa firme na fé. Aí não tem outro nem outra. Não, eu sei o que é, estou passando por uma luta, eu vou vencer em nome de Jesus. Hoje você vai ver na novela da vida real o testemunho de um garoto autista que não falava. Foi falar aos 7 anos, mudo. Falava nada, não tinha defeito. O defeito estava aqui na mente. E como é que ele foi liberto? A mãe orando. Aí um dia ela realmente abriu o coração. Está na hora de ir para a escola, como é que vai fazer? E Deus soltou a língua dele. Aos 9 anos já falava tudo normalmente. Depois aos 12 aceitou Jesus, se batizou e é uma bênção hoje. Amigo, não tem caso impossível. Tem caso que o preguiçoso não quer pagar o preço. Se falar que tem um doutor que ele tem que andar todo dia e o doutor manda com o filho nas costas para levar lá para ver o doutor, todo dia ele vai lá, pede para o trabalho lá ajudar ele para ele chegar atrasado e tudo, que é o filho dele que quer curar, ele vai todo dia lá e leva o filho, depois traz o filho. É um tratamento que vai durar anos sem certeza que vai ser curado ou não, mas o de Jesus vai, porque ele diz, todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta é aberta. Mas nós não estamos fazendo isso, irmão. Nós estamos pensando que Deus é o nosso empregado. Ele não quer curar porque Ele não gosta de mim. Não, Ele gosta. Ele deu, se você fosse o único pecador, Ele teria dado Jesus para morrer por você. Eu para morrer por mim. Nós somos iguais, mas tem que passar pela porta que é estreita e o caminho que é apertado.
Diz que a porta para passar já é difícil. O caminho, então, você tem que ir passando assim e vai tirando todo o pecado, toda a carnalidade, todo aquele negócio. Não, comigo é desse jeito. Eu não quero saber de Deus, não quero saber nada. Eu aconselho você a saber, porque o dia vai chegar que você vai precisar. Fernandes, vem cá cantar um hino, mas daqueles novos. Você está cantando muito com os velhos aqui, parecendo que ele está mais velho do que eu, poxa. Velho que só tem que contar casa quando ele era novo, né, pessoal? Desses novos, qual que você vai cantar para nós? Então é o Povo de Fé. É o mais recente que nós temos. Esse é o Povo de Fé. O povo só tem vitória. Povo cheio de unção. Tá bom, eu já até esqueci essa música. É das minhas? É do Senhor. É tanto filho que você tem, porque você não sabe. Tem mais de 1000 músicas que o pessoal gravou por aí, que Deus me deu a letra. Esse é seu, estou igual aquele pessoa. Você conhece, eu sou 77. Quem é a sua mãe? Irene? Não, era a Lúcia. Pode ser, você tem uma carinha minha mesmo. Misericórdia. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Glória. Povo de fé, povo cheio de unção. Simbora! Somos nós, é você. É crente ousado. Não precisava se esforçar pra conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nessa igreja. Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Crente cheio da unção. Meu irmão, é a unção que despedaça todo o jugo do diabo. Olha. Não precisava se esforçar pra conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nessa igreja. Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê o crente ousado que é cheio da unção? Oh, glória a Deus. Gostei, Fernandes. Vamos modernizar a coisa aí, que nós estamos cansados de ouvir as mesmas músicas de sempre. Daqui a pouquinho eu tenho outra palavra para você. Ela é de Isaías, capítulo 31. É a mensagem da semana, que Deus está dando toda semana um ensino diferente. Nós estamos passando. E eu estou gostando, porque você vai crescer na graça de Deus, ouvindo essas palavras e praticando-as, porque só ouvir é enganar-se a si mesmo. A pessoa que só ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Ela está simplesmente
simplesmente brincando com a sua sorte eterna. Servo é uma coisa, filho fica para sempre em casa. Você tem que ser filho, você tem que estar confirmado pelo Senhor. Mas deixa eu falar para o pessoal agora, porque nesse sábado e domingo eu estarei aqui, sábado 9, 14 e 18, e conjunto com o pastor Jaime. E domingo 7, 9 e 11. Aí o pastor Jaime faz 14, 16, 18 horas. Quando tem Santa Ceia, ele faz 20 também, que é muita gente. Nós então dividimos mais aqui para ficar mais gostoso e a pessoa participar. Eu vou estar em Brasília com vocês na quarta-feira, dia 22 de outubro. Vou fazer uma grande campanha. Eu faço em Brasília 19h30 na nossa igreja, na quarta, e na quinta, 9h14. O local é do lado do Conjunto Nacional, no plano piloto, onde sobe o Hotel JK em Manhattan. E tem estacionamento para todo mundo ali. Pode vir que você vai encontrar. E aí eu vou para Boa Vista, em Roraima. Na sexta-feira, 24, eu estarei na Praça Fábio Paracate às 19 horas, lembrando que ela é 1 hora menos do que o nosso horário, fazendo uma reunião muito abençoada em nome de Jesus. Quer dizer, aqui está 1 hora diferente, então para aqui já é 8h30 da noite que eu vou estar lá. Aí no domingo eu já estarei em Manaus. Então, nesse final de semana eu não venho. De vez em quando agora vai acontecer isso, que eu tenho que fazer as missões por esse mundo. Já desse eu fui aos Estados Unidos, foi bênção tremenda lá, e agora nós estamos indo para outras partes. Eu estarei em Manaus em 4 reuniões, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas. Endereço Avenida Constantino Neri, 1965, no bairro São Geraldo, ali que todo mundo conhece, pertinho do centro. Na segunda-feira eu já vou estar em Fortaleza, na nossa igreja, 15 e 19 horas, e na terça, 19 horas. Dia 27, 15 horas, dia 27, 19. Na terça-feira, 28, eu ainda estarei em Fortaleza. O endereço é Rua Princesa Isabel, 1103. Venha que vai ser bom. Às 19 horas, eu já estarei do mesmo dia 28 em São Luís do Maranhão. Avenida Guaxinduba, 27, e depois 9 e 14 horas no mesmo endereço. Ô missionário, como é que o senhor aguenta tanto assim, viagem daqui para lá? Não, quem aguenta é Jesus, eu só sou um tagarela. Ele que faz as obras, cura, liberta, mas também aqui não tem problema nenhum, que só estou com 17 anos, 27 anos, irmão. Vou fazer 28 agora de dezembro, tá? Vou pedir, não me dá presente, quer dar para ele, dá para Jesus. Nem pense em me dar a camisa, eu devo ter umas 70 lá paradas, na hora que o pessoal começou a me dar, eu gostava e comprava também. Um dia minha mulher falou, esse quarto aqui só tem roupa sua agora. Eu falei, então vamos dar para quem precisa, pronto. Mas tem que ter o meu tamanho ali para dar. E tem umas que eu andei emagrecendo um pouquinho, vaidade, né, pessoal? E aí eu estava usando média. E agora? Estou usando P, small. Daqui um pouquinho vou usar de jovem. Mas sou jovem na fé. Vamos então agora para a mensagem em nome de Cristo. A gente brinca um pouquinho, mas a coisa é séria e eu sei da minha responsabilidade. Nós começamos o capítulo 31, já demos vários versículos, 4 principalmente. Ai dos que descem ao Egito e buscam socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, está falando de Deus, e não retirará as suas palavras, nunca retira. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Olha só, a ajuda não seria em nada, porque os egípcios são homens e não Deus. Profeta dizendo para eles, e os seus cavalos carne e não espírito. Não adianta nada, a carne para nada aproveita. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Aí vai para o 4 que eu acabei de dar no último culto. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a presa, pegaram, ninguém entra, que nós vamos pegar vocês. Aqui é comida nossa.
ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, aqui está falando também dos espíritos malignos, que quando eles tomam uma pessoa, eles ficam bravos. E pode convidar todos os pastores que você conhecer. Se eles não estiverem sendo usados por Deus, nada de bom vai acontecer. Eu sou um pastor. Você não sabe a luta que a gente faz, consagração para Deus nos usar. Além de ter que viver uma vida na presença de Deus, tem de acordar às vezes pela madrugada, buscar Deus, abençoar os patrocinadores. Muita gente não vê o que Ele está fazendo no nosso país e no mundo. É patrocinador, está fazendo milhões de pessoas assistirem a televisão e serem abençoados. Aí ele diz assim, é uma multidão de pastores e não se espantam das suas vozes. Pode gritar à vontade, eles se espantam da unção. Se não tiver unção, não adianta. Nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo Monte Sião e pelos outeiros. Ele vai descer para pelejar por mim, por você, para a sua família, para os seus parentes. Quando uma pessoa entende Jesus, ela tem que ser muito humilde, porque aquele véu de Moisés que estava na cabeça dele, que não deixava entender nada, é tirado. Mas o manto é jogado sobre a família toda, todos os familiares, parente até mais distante, por causa de você que aceitou Jesus. Aí você tem que ficar firme orando, eles se converterão. Mas se você cruza o braço, você para a obra de Deus. Por que você foi chamado? Eu fui chamado, eu tinha 6 anos, ninguém na minha casa ia à igreja, nem meu pai, nem minha mãe era católica, meu pai desviado da Batista e não ia. E meus irmãos também não iam. E eu ia para a igreja. Um dia, estava aprendendo a ler na escola, lendo de Garrancho. Aí eu li Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, lembro como se fosse agora, e serás salvo. Eu fiquei alegre, tu e a tua casa. Oh, glória a Deus, foi Deus, eu vim, traga papai e mamãe. Todo dia orava. Todo mundo veio, traga os meus irmãos, todos vieram e estão salvos. Tinha gente ali que parecia que não ia ser, mas foi, glória a Deus. Aí está aqui, olha, o Senhor descerá para pelejar pelo Monte Sião, que é a igreja, e pelo seu outeiro. Que é um outeiro? É um monte menorzinho. Então, Deus vai, é aquela congregação pequena, é a sua família, que é uma igreja em particular, é você que é o representante da igreja. Então Deus vai pelejar por você. Mas missionário, não tem jeito, não fala isso. Você sabe que os muçulmanos tomaram conta da Terra Santa por centenas de anos. Vai escutando. Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra já tinha colocado lá os aviões e o pessoal da Turquia, os turcos que tomavam conta ali, Império Otomano, não conhecia avião. Aí 2 pilotos ingleses foram fazer um voo de reconhecimento na cidade. O quê? Eles pensaram que era Deus que estava vindo para destruir. E se tivesse a batalha ali, ia destruir muito daqueles prédios santos ali, daquelas partes, porque é tiro para tudo quanto é lado. E naquele voo, largaram tudo e gritaram e saíram e abandonaram Jerusalém. Os ingleses entraram lá, não tinha nada destruído, tudo intacto. Onde está isso, missionário? Olha que Isaías tinha visto 700 anos antes de Jesus nascer. 2.600 anos antes de acontecer. O que foi que ele viu aqui? Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. O avião é como as aves. Essa ave grande a gente nunca viu. Aquele bicho grande, roncador que está vindo. Vamos embora. Ele a amparará e a livrará e passando a salvará. Isso está na história, pessoal. Isso aconteceu de verdade, porque eles nunca tinham visto falar em avião. Então, saíram correndo desesperados lá, e avião era coisa pequena.
Santos Dumont tinha poucos anos, tinha dado aquele voo, mas começou logo crescendo, e esse tempo já tinha os aviões de guerra, que ia atirar lá de cima e podia destruir os locais sagrados. Assim Deus vai fazer com a sua vida. Como o pássaro, ele voa sobre você. No céu ele vai mostrar quantas vezes você podia ter caído para nunca mais se levantar. E Deus protegeu você. Deus quer proteger. Ele é o nosso Pai. Amém? Vamos ver o caso do menino agora que era autista. O maestro, coloca para nós, por favor. Foi na Igreja da Graça que eu conheci o lindo Osvaldo, namoramos, noivamos e nos casamos, em 2006. Pedimos a Deus para abençoar, para que a nossa família fosse ampliada, né? E aí veio a primeira gravidez em 2008. E com 2 meses de gestação, eu tive um aborto espontâneo. Os médicos não encontraram nenhuma causa. 2 anos depois, praticamente, a gente tentou novamente. Teve um outro aborto espontâneo. Mas sabemos que todas as coisas têm um propósito. E em 2012, eu engravidei novamente. Eu tive os mesmos sintomas com o André Felipe das outras 2 gravidezes. Inclusive, numa das consultas, o médico falou, olha, você vai para sua casa e você aguarda porque vai acontecer a mesma coisa. Você vai perder esse bebê. Com 8 meses, o André Felipe nasceu. Com 2 anos de idade, a gente percebia que ele não falava, né? Ele não emitia nenhum som. E aí a gente começou a procurar os médicos e falar sobre isso. Aí os médicos se reuniram, aonde fecharam o diagnóstico do autismo. O autismo, ou transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição que afeta o desenvolvimento da criança, principalmente na comunicação, na interação social e no comportamento. Alguns bebês e crianças pequenas podem demorar para falar, não responder quando são chamados pelo nome. E os médicos falavam para mim, eu não sei o que vai acontecer com seu filho, eu não sei como que vai ser, se ele vai falar. O autismo não tem cura, mas existem várias formas de ajudar a criança a se desenvolver melhor. Entramos com um tratamento, onde ele tomava um medicamento que deixa a criança mais calma. E sempre a gente estava ali orando, colocando nas mãos de Deus. Viemos para cá, para a sede de Carapicuíba, quando ele tinha 3 anos. Aí foi o pastor Eduardo Mendes que nos recebeu. Ele fazia muito barulho durante os cultos, inclusive até na escolinha, e os pais tinham certa vergonha disso. Eu deixei eles muito à vontade, eu falei que nós íamos lidar com isso através da fé. E aí o pastor Eduardo falou, não, ele vai falar, ele vai ser um grande homem de Deus. E eu me peguei na palavra que fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo aquilo que era ministrado na igreja, as campanhas, a gente participava, oração da família. E ele já estava próximo de completar 7 anos, sem falar, usando fralda. Com 7 anos ele entrou na escola no 1º ano. E uma coisa que eu orava muito a Deus, eu pedia muito para Deus, Senhor, eu não quero que o meu filho chegue na escola sem falar. A escola começou em fevereiro, em janeiro ele começou a falar. Aí com 8 anos eu fui desenvolvendo ainda mais. Aí com 9 eu já sabia falar. E ele também ficou livre das fraldas. Eu participei de um ato de fé, um propósito de oração que a pastora Thaís Benevente ela fez. Era 42 dias de oração pelos filhos. Isso faz 2 anos, foi em 2022. E uma semana depois, quando acabou, ele tinha uma consulta marcada com o pediatra. A gente falou com o pediatra o comportamento dele e aí, gradativamente, ele foi tirando, né, o medicamento. A melhora de André Felipe é nítida, até que chega a melhor notícia. Eu falei, doutor, ele tá muito bem. Aí ele falou assim, então a gente vai dar alta para ele. E aí, Deus colocou a mão, parece que tirou o espectro autismo do André, que ele, dentro de 1 ano, ele deslanchou, começou a andar. Em 2023, em dezembro, o André Felipe se batizou. Eu me sinto feliz, né? Me sinto bastante alegre, quero conversar com meus amiguinhos, quero que meus amiguinhos estejam aqui, entendeu? Na igreja, pra gente ter um papinho. Hoje o André Felipe, com 12 anos, dá uma bênção, ele estuda, ele lê, ele escreve, ele brinca, ele mesmo faz as suas próprias atividades na escola. E foi muito bonito ver essa obra de Deus sendo realizada na vida dele. O André veio na nossa vida para nos abençoar,
E aí eu lembro novamente da palavra de Deus que fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu tô aqui fazendo o que é de bom, gravando a novela da vida real. A lição que eu tirei de tudo isso é que a última palavra ela vem sempre do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bonito! Faltou só uma explicação. A repórter devia ter perguntado que hora que a pastora Thaís fazia, porque ela fazia através da mídia social. Eu sei que ela fez uma vez aí por 3 horas da manhã. Quem quisesse tinha que estar acordado para fazer oração. Ah, nossa senhora, eu quero dormir. Não tem dormida na casa desse. Buscar Deus para resolver o problema tem que ser primeiro na sua vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas a pessoa põe a vida, põe só o dia que pode ir na igreja, quando quer ir na igreja. Não, eu vou buscar, eu vou lutar. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Quem pede, recebe. Jesus não mente. Veja o que você está fazendo. Você tem que se agarrar com Deus para Deus dar a bênção completa para você. Amém? Vamos ver agora as missões que a gente está fazendo isso pelo mundo todo, pessoal. Por favor. O Paquistão é um dos principais produtores de manga do mundo. E em diversas cidades espalhadas pelo país existe o Festival da Manga, que conta com diversas espécies, cada uma com seu sabor, cor e aroma característicos, sendo a fruta considerada um verdadeiro símbolo nacional. E é lá, no Paquistão, que o Show da Fé está fazendo história. Através da TV levamos o Evangelho, e o povo tem celebrado o nome e as bênçãos de Cristo. Graça e paz, Dr. Soares. Me chamo Komal Safdar e moro em Rawalpindi, no Paquistão. Minha família e eu assistimos ao Show da Fé todos os dias e gostamos de ouvir as mensagens, orações e testemunhos. E quero contar sobre uma grande obra que Deus fez em minha família. Minha mãe estava sentindo dores nas pernas por 2 semanas e não conseguia andar. E participando das orações com o Senhor, Dr. Soares, a minha mãe foi curada e está muito bem. Agora ela pode andar e fazer tudo. Agradeça a Jesus e peço que Deus continue abençoando o Senhor e a sua equipe. E é graças a Deus e a você, patrocinador, que a palavra de Deus tem tocado inumeráveis corações. Eu tive o chamado de ser patrocinador e não dava, parece que ele tinha uma coisa amarrada que não dava. E daí eu começava a ser patrocinador, eu patrocinava uns 2, 5 meses aí, e daí eu parava. Daí passava mais um tempo e eu orando e o pastor pregando e sempre aquele chamado para mim ser patrocinador. Agora, em nome de Jesus, estou sendo fiel, que Deus está abençoando nós, assim, abençoou nós maravilhoso. Não tem o que nós pedir, não tem o que nós reclamar. Só bênçãos e bênçãos na nossa vida. O chamado do patrocinador é para aqueles que sabem que evangelizar as nações é uma ordenança de Deus para cada um de nós. Por isso, levamos tão a sério as nossas missões. Olha, se Deus não me chama, eu não quero você patrocinador, mas se chama, você vem. Nós tivemos coragem de colocar o programa lá no Paquistão. O Paquistão é o seguinte, eu vou dar uma história para você. Tudo era Índia, a Inglaterra dominava. Mas em 49, se não me engano, ela resolveu dar liberdade para os muçulmanos. Ele chama República Islâmica do Paquistão. Então tiraram e levaram para lá. Um pessoal continuou na Índia, cresceram lá. E tinha um outro estado que era dividido no meio, pela Índia, chamado Bangladesh. Aí ficou pertencendo ao Paquistão. Mas o pessoal tinha que passar na Índia para chegar lá, a não ser que fosse avião, por alto. Aí resolveram dar independência também para Bangladesh, é outro país que surgiu. Pequeno, já está com 190 milhões. Breve vai passar o Brasil, porque lá as mulheres têm 3, 4, 5 filhos. O Paquistão já passou, está com 280 milhões de pessoas. E nós, esse ano que vem, nós vamos lá pregar em nome de Jesus. Levar a palavra bonita, o poder de Deus e ver Deus operar. Se você sente o chamado, eu vou pedir a você para se inscrever hoje, se você quiser. Aqui ninguém é obrigado a nada. A maioria já é patrocinadora. Aí você pega esses 2 papéis, esse aqui, você coloca os seus dados,
ou eles colocam para você pede para eles colocarem, e aqui você põe seu pedido de oração maior, o que você quer de Deus, mais urgente, maior, põe aqui, eu vou orar por você, você vai devolver isso. O mesmo pedido de oração você põe aqui para você não esquecer do que você está orando. Aqui estão os bancos para você depositar. Deus chamou você, Ele providencia. Está lá em 2 Coríntios 9:10. É Ele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Não tenha medo que vai faltar, não, ao contrário. Falta se você fechar a mão para Deus, porque já deu a semente para você. Aí você sabe até a quantia que Ele está falando. Vai lá e deposita, todo mês. Você não está fazendo nada para mim, está fazendo para as pessoas que estão perdidas lá. Nós estamos no Paquistão, em todo o mundo árabe, no mesmo horário. Agora o mundo árabe é muito largo, então no Marrocos, 7 às 8 da noite. No Egito, de 8 às 9. E na Arábia Saudita, um pouquinho de 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9 na Arábia Saudita, outros países até o Iraque, e depois chega lá de 9 às 10. E Deus abençoando em nome de Jesus. Enquanto você está preenchendo, eu quero falar para quem está em casa e ainda não ajudou. Nós estamos precisando da sua ajuda. Esses dias são críticos. Este aqui é o nosso QR Code. Se você puder ajudar agora, pega o seu celular, põe no modo foto para tirar uma foto desse QR Code. Enquadre-o, mas não tire a foto. Vai passar a linha amarela, você bate, viram 5 informações. Como se ajuda através do cartão de crédito. A segunda e terceira são gêmeas. Você deve anotar o nome do banco, o número da agência, o número da conta. Está tudo bem separado, é fácil de entender. Aí você vai pessoalmente, deposita ou faz uma transferência direta. Na lotérica, se você preferir, diga para o caixa: eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio. 30 91 20 65. 30 91 20 65. Ou você pode também fazer um Pix. Esse aqui é o QR Code do Pix, é só fazer em nome de Cristo, vai ficar um pouquinho aí. Nós vamos agora a um testemunho da nossa TV, que eu quero mais tempo para poder fazer a Santa Ceia e tudo. Coloca o testemunho da nossa TV, por favor. Era assim, uma casa sempre cheia de conflito. Meu esposo, antes de nós colocar a nossa TV, ele era uma pessoa ele era bem perturbado, assim, ele ouvia vozes, ele ouvia barulho dentro de casa. E ele vivia sempre dizendo: tem alguma coisa aqui, alguma coisa de mal aqui dentro que às vezes ele não conseguia ficar aqui dentro. Depois que coloquei a nossa TV, ele melhorou e tá mais calmo. Trouxe mais paz pra dentro de casa, né? Edifica a gente. Sempre tem uma palavra, assim, pra acalmar a gente, pra dar um ensinamento. Eu gosto de assistir as missões do missionário, Show da Fé, o SOS, o Fala Amigo. É uma igreja dentro de casa. Nossa TV na minha casa é uma maravilha. O que tem de bom na nossa TV? Não é uma TV, ela é um sistema de televisão que nós mandamos lá para o satélite, 60 canais de televisão e 2 de áudio. E eles descem na sua casa com aquela aparelhagem que nós vamos colocar no seu televisor. Ela tem 60 canais de televisão, 11 são evangélicos. Aí está a benção. Não tem coisa igual no mundo, pessoal. Eu louvo a Deus por isso. Você tem o canal da Bíblia, tem o canal da oração e os outros canais. Tem novela suja? Não, senhor, nem senhora. E tem violência também? Não, sou escolhido a dedo. Como é que eu faço, missionário? Pega esse papel se você não tem informação. Querendo a informação mais, aqui está o nosso número, você liga para nós, a ligação é gratuita, 0800 201 4000, ou destaca aqui e coloca seu primeiro nome, seu telefone, melhor de ligarmos para você e vamos ligar. Agora abre a Bíblia que nós vamos em 1 Coríntios preparar para nós fazermos oração por você. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei.
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Continua falando o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ele está brincando, ela está brincando com a palavra de Deus, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, curve a cabeça e feche os olhos. Eu vou pedir a Deus por você. Se você se sente indigno de participar, peça a Deus perdão pelos seus erros, pecados, e Deus vai perdoar agora. E se você não é salvo, peça a salvação. Receba Jesus no seu coração como seu Salvador. Depende só de você. Eu oro dizendo: Pai, essa pessoa está pedindo perdão, outra está aceitando a Jesus. Salva essa pessoa, perdoa aquela que escorregou e caiu. Ó Deus, prepara ela agora para participar desses dois elementos, o corpo e o sangue de Jesus. E eu declaro que essa pessoa está perdoada, ela está abençoada. Neste momento, ó Deus, a obra está sendo feita dentro do coração e ela crê. Muito obrigado. Em nome do Senhor. Amém. Os irmãos vão dar para você a bandeja, você pega e não tira, passa para o vizinho. Quer ele vai participar ou não. Se não for, ele passa para o outro. Aí que você, na hora que passa para ele, que você pega, tanto o vinho como o pão, eles estão dando para você agora em nome de Cristo. Uns estão dando vinho, vai passar o pão em seguida também, para você ter em nome de Cristo. O missionário cantor vai cantar ainda a música da Santa Ceia. Cantarola comigo. Isso aí, eu vou continuar falando aqui. E agora? Com o que? Com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Todos podem participar. Vem cear, o mestre chama, vem. Está chamando você, mesmo hoje. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães. Eu pergunto, alguém falta o pão? Alguém falta o vinho? Então podem ficar de pé todos.
Segura o pão na mão agora. Pai, eu venho diante de Ti abençoar esse pão que simboliza o corpo de Cristo. Ele diz, é o meu corpo, então o Senhor é poderoso para fazer o corpo dele aqui agora, Pai. E nós vamos comer, será corpo de nossos corpos, ossos de nossos ossos, músculos dos nossos músculos, oh meu Deus, pele de nossa pele. E onde estiver uma doença, o mal, Pai, cura agora em nome de Jesus. Eu abençoo e digo, comei dele todos em nome de Cristo. Só o pão agora, pode comer. Depois ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Oh meu Deus, coloca aqui a tua virtude. Faz esse vinho, seu sangue de Cristo. Nós precisamos, ó Pai. E a tentação que tem pairado sobre essa vida vai sair agora. Oh meu Deus, essa pessoa será lavada no sangue de Jesus agora. Muito obrigado, Pai. É o sangue de Cristo, em Teu nome. Pode beber todos. Adore a Deus agora, oh, nós te adoramos, Senhor. Alô, amigos, sou o Jaime de Amorim Campos, estou aqui trazendo notícias, você me viu na programação, mas sempre trago aqui o contato para São Paulo, mas todas as igrejas da graça, o domingo é um dia muito especial, de louvor, adoração, ensinamento, poder de Deus. Aqui em São Paulo nós temos um sábado, são 3 cultos, já 9, 14 e 18 horas. Tem homem que vence, mulheres que vencem, sempre às 16 horas a juventude, o Sunset for Jesus, tá bom? E tem aula do batismo, depois do culto às 14 horas no sábado, todo domingo depois do culto das 11, tem batismo nas águas, porque ele foi claro, quem crê e for batizado será salvo. Bem, nesse sábado, 9, 14, 18, no missionário, quando ele não está, eu estou, domingo 7, 9 e 11, 14, 16 e 18. Você quer uma experiência com Deus, uma vida com Deus, vem. Tem louvor, tem cântico. Veja um louvor, esse é do sábado à tarde. Siga pra ele, ó. Tu és a razão, és a perfeição, minha adoração entrego a ti em forma de louvor. Tu és meu Senhor, meu libertador, pois em ti, Jesus, eu sou mais uma vez, tu és a razão, canta! Tu és a razão, és a perfeição, minha adoração entrego a ti em forma de louvor. Tu és meu Senhor. É bonito, né? Então, você deve vir estar conosco. É o domingo para quem quer Deus. Avenida São João, 791. Eu oro, Pai, eu dou uma benção para essa pessoa ter uma noite, uma final de semana abençoado. Eu tenho orado pelas pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, perturbações, medo de sair de casa, medo de viver. Deus, vem, é um conflito que a pessoa não consegue explicar o que passa na mente dela. Eu levanto a voz agora e digo, perturbação, fora. Toda opressão maligna, diabólica, vai embora, em nome de Jesus. Pai, estão abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite, não esqueça, final de semana muito especial, Avenida São João, 791. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro.
Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.